Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, pastor Anderson Fábio aqui com você. Você está no IAD BD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. E nesta oportunidade nós estaremos tratando da lição número 8 de jovens, que é Jefté, de rejeitado a libertador. Diante disso, você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhe nas redes sociais, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, de professores e de superintendentes da sua escola dominical, que com certeza auxiliará os professores a terem uma excelente aula neste domingo para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá, queridos. Nosso texto principal nos diz assim: E disseram a Jefté, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Está lá em Juízes capítulo 11, versículo 6. O resumo da nossa lição diz o seguinte: em tudo o que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Nós estaremos nos aprofundando na lição a respeito de Jefté, e é importante que você, professor, já tenha uma caneta na sua mão, um papel, para você anotar algumas questões que nós estaremos colocando aqui para complementar a sua aula. E diante da nossa introdução, nós vamos ver aqui que a introdução vai tratar um pouco da contextualização de Jefté, falando um pouco de dois juízes que antecedem Jefté, que é o juiz Tola e o juiz Jair, e no nosso contexto vai falar sobre um período de 45 anos, onde houve paz, não houve guerra em Israel. Então nós vamos ver que teve um período ali de tranquilidade, de refrigério, mas o que o povo fez diante desse período de paz? Diante disso, nós vemos que o povo se acomodou, começou a adorar outros ídolos e deixou-se levar para a questão da imoralidade. E foi a pior crise moral e espiritual da história ali que nós vemos diante desse período de paz que houve. E nós vemos que Jefté vai entrar bem nesse período para mostrar que o povo recebeu graça, recebeu paz, mas não soube aproveitar essa paz, se voltando contra o Senhor. Então, dentro dessa contextualização, nossa introdução aqui vai chamar esses dois juízes de juízes, entre aspas, menores. Assim como na questão da teologia nós tratamos dos profetas menores, que não quer dizer que eles são menos importantes, mas fala do período e da quantidade de escrito que teve a respeito deles, assim também nós vamos chamar esses dois aqui de juízes menores, por causa do tamanho do que é mencionado sobre eles, e não há tanta... A relevância deles para o povo de Israel foi grande, mas dentro do texto ali não foi tanto escrito a respeito deles para nós termos mais informações. E por isso, por não ter tanto escrito, nós chamamos eles de juízes menores, não pela importância, mas pela quantidade de escritos que tem a respeito deles. E esse texto fala sobre os dois juízes. Um que foi Tola, que reinou ali, foi juiz por 23 anos, e Jair, que foi por 22 anos. Quando a gente vai tratar de Tola, o termo hebraico Tola vai tratar um pouco ali da questão da restauração à humildade, porque até na nossa introdução vai citar sobre Abimeleque, que foi um governo tirânico, arrogante, sanguinário. Abimeleque, ele, para se ter uma ideia, assassinou 70 irmãos para ficar ali no poder, para usurpar o poder. E depois desse período de Abimeleque, vem daí Tola, que o significado do seu nome no original quer dizer verme, que na verdade estava ligado a uma lagarta que era avermelhada, de onde se secava essa lagarta, moía e fazia a cor carmesim. Então este verme, essa lagarta, é o nome que se deu a este juiz, que é Tola. E isso mostra justamente a questão da humildade. Vence primeiro Abimeleque, o arrogante, o usurpador, matando para ficar no poder, e depois disso vem Tola, um que é chamado de verme, que seria algo insignificante, mas teve um período de paz diante do seu governo, do seu reinado, por 23 anos, mostrando que Deus se utiliza das menores coisas para a glória do seu nome. E este nome verme, essa palavra Tola, verme, é a mesma palavra hebraica que se utiliza lá no Salmo 22, número 6, que diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo, que nós sabemos que é um texto profético apontando para o Senhor Jesus Cristo, que o povo olhava para Jesus e não via nada, mas ali em Cristo estava o Filho de Deus, o Deus divino,
estava ali, né, na forma de homem, manifestando a sua glória diante dos homens, mas os homens olhavam para ele e viam somente a questão da natureza humana, mas não viam a realidade de quem Jesus era, mostrando que Deus se utiliza da simplicidade. E este homem, um nome muito simples, Tola, foi usado para trazer um período de paz para o povo. O outro nome aqui é Jair, que vai trazer uma questão mais da prosperidade e da preparação geográfica para o juiz próximo, que é Jefté. Então, Jair, ele começa a julgar a partir da Transjordânia, que é, diante de nós dividimos ali Israel, nós sabemos que o Rio Jordão, ele divide o povo. Do lado do mar Mediterrâneo é a Cisjordânia, que é do lado do mar, e passou do rio para o outro lado, para a parte do continente, é chamado de Transjordânia, que é onde ficava Gileade, e é ali que Jair começou a reinar, preparando toda essa questão geográfica para o juízo que nós estaremos nos aprofundando aqui. E o texto destaca dentro do governo de Jair, que ele tinha 30 filhos que possuíam 30 jumentos e reinaram por 30 cidades. Então, menciona ali, enfatiza, para dar essa ênfase na questão dos 30 filhos de Jair, que foram pessoas de prosperidade. E isso mostrando que havia um período de paz e prosperidade diante do povo. Mas mesmo que houve esses 45 anos de Tola e Jair, mostrando a soberana graça de Deus sobre o povo e trazendo um período de paz, o povo não soube aproveitar isso, e a prosperidade sob o governo de Jair e a paz sob o governo de Tola não garantiram a fidelidade do povo que estava ali. E o povo usou desse refrigério, se acomodou diante desse refrigério, e nós sabemos a conclusão disso. O povo se voltou a outros deuses para idolatria, e a paz foi negligenciada e trouxe um vácuo espiritual, imoralidade espiritual, onde surgiu daí a crise com os amonitas, que daí vai se levantar daí Jefté para trazer a história aqui que nós temos aqui, que nós vamos nos aprofundar na história desse juiz chamado Jefté. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que é a necessidade de arrependimento. E o nosso primeiro subtópico vai falar sobre idolatria generalizada. Então nós vemos aqui um pouco sobre essa questão da idolatria, e nós vemos que o pecado, ele nunca é estático, ele nunca fica parado. Ele começa de pouquinho e vai sendo consumido e vai crescendo. Ele não pede, a questão aqui da idolatria, do pecado, ele não pede uma substituição imediata, ou seja, ele não faz com que você deixe de adorar a Deus de uma vez só, mas ele só pede permissão para ser adicionado, para ser acrescentado na sua vida, e daí ele vai tomando lugar até o ponto de nós darmos as costas totalmente a Deus. Então ele pede só um espacinho para entrar junto. Ele fala, não, deixa eu entrar aqui, mas não vai acontecer nada, eu entro aqui e não ocorre nada. É aquela historinha que você pode contar para o seu aluno da questão do preguinho, né? Que é uma história que se conta que o inimigo chegou na porta de um crente e falou, eu posso colocar um preguinho aqui na sua porta? E o crente sempre dizia não, 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 até o ponto que o crente falou, não, pode, um preguinho, o que um preguinho vai fazer de mal? Aí o diabo foi, colocou um preguinho, e quando o preguinho estava ali, o diabo foi e colocou uma carne podre, e essa carne podre começou a trazer um monte de bicho para dentro da casa do crente. Então, às vezes, é só uma coisinha, é só algo, mas ele começa a crescer, e assim foi com o povo de Israel. Começaram a dar as costas a Deus, começaram a se voltar a ídolos, até o ponto que já não estavam mais adorando a Deus totalmente. E daí Israel começou a rejeitar a Deus, adicionando os outros ídolos, acrescentando os outros ídolos e mostrando que Deus não era suficiente para Israel. E o resultado de adorar os ídolos, e esses ídolos eram dos outros povos, foi que os outros povos que eram justamente o dono, entre aspas, desses ídolos, estes mesmos povos que eles adoravam os ídolos, foram os povos que Deus se utilizou para trazer e escravizar o povo de Israel, trazendo uma lição a eles. E qual que é a mecânica aqui da decadência? Primeiro, o texto de Juízes, capítulo 10, versículo 6, diz que eles tornaram a fazer o que é mal. E o texto dá a entender desde o início ali que eles voltaram, voltaram. E a questão desse tornaram no original quer dizer acumularam, acrescentaram. Quer dizer, tornar não é somente no sentido de que a pessoa, ela
deu as costas e voltou. Não, aqui é o sentido de começar a acrescentar o que era mal, acrescentar e acumular cada vez mais aquilo que é mal, trazendo vários ídolos, e depois nós vamos ver aqui a questão de alguns ídolos que o próprio texto bíblico menciona. Dentro do contexto aqui de Juízes, essa é a 7ª apostasia no livro de Juízes que traz aqui. E o pecado aqui, cada vez mais, quando ele mais entra no povo, e quando ele mais entra, talvez relacionado até mesmo à nossa vida, ele vai criando uma resistência imunológica na alma. Então, é aquela questão da mente cauterizada. Quanto mais o pecado vai entrando, mais você vai se tornando resistente à própria ação do Espírito Santo e não vai achando mais nada errado. É aquela questão, que é outra ilustração que você pode trazer para o seu aluno, da questão do cachorro. Um cachorro muito bravo, você vai na casa de um amigo seu e o cachorro late para você, ele rosna para você, aí você começa a ir constantemente na casa do seu amigo. Ele rosna uma vez, aí você vai dar alimento. Esse cachorro ele vai parar de rosnar, ele não vai latir até o ponto dele se acostumar com a sua presença e você poder passar a mão nele. Assim que o pecado faz. Então, quando nós estamos longe do pecado, qualquer coisa que nós vemos de erro, nós já ficamos assustados, já ficamos rosnando, já não, isso aí é contra a palavra de Deus, isso aí é contra as questões relacionadas a Deus, mas quanto mais nós vamos abrindo brecha, mais o pecado vai tomando posse no nosso coração e na nossa vida, nós vamos nos acostumando e a partir do momento que nós já estamos cegos e a nossa mente cauterizada e nós não há mais resistência, não há mais como nós, na verdade, verificarmos o que é pecado, analisarmos, termos alerta do Espírito Santo a respeito do pecado e a resistência a ela é vencida e nós somos vencidos pelo pecado e acabamos vivendo totalmente no pecado. É assim que nós temos que ter cuidado, e assim o povo de Israel foi. Começaram devagarinho, começaram a acumular pecado sobre pecado, e isso foi cada vez mais trazendo com que eles tivessem falta de visão espiritual e se dessem as costas totalmente a Deus. Então, cada ciclo de apostasia, ele vai se tornando cada vez mais profundo. E daí o número 7 é mencionado outra vez aqui na questão da própria adoração a ídolos. Israel abandona o Deus verdadeiro, o Deus único, Yahvé, e se volta para ídolos, e o texto bíblico traz pelo menos 7 ídolos aqui relacionados a alguns países aqui, alguns povos que existiam ali na época. E vai falar sobre Balaíns fala sobre Baal, mais na questão do plural, que é um dos deuses cananeus, que está relacionado com a tempestade, chuva e fertilidade da terra. Outro aqui é Astarote, que também está relacionado de uma forma geral mais aos cananeus, que é a deusa da tempestade, da sensualidade, na verdade, da fertilidade, da sensualidade, da reprodução e da guerra. Então, Astarote está ligado mais a essa questão da reprodução, da sensualidade, tanto que existia até cultos de imoralidade sexual, mostrando que aquela imoralidade sexual que eles estavam fazendo dentro daquele culto era justamente para que a terra produzisse mais, trouxesse mais fertilidade à terra, e eles usavam a fertilidade da imoralidade sexual para produzir a fertilidade na terra, adorando a este Deus dessa forma. Outra questão são os deuses da Síria, e os deuses da Síria, o principal é Haddad. Até se menciona a questão de Saturno, mas Saturno é um deus romano e vai ser lá na frente que vai ser adorado. Não é dentro dessa época, mas o mais aqui da Síria é o deus Haddad ou Rimon, que é o deus da tempestade, da chuva e do poder militar. Outro deus aqui é o deus de Sidom, que é Astarte. Mas Astarte e Astarote são o mesmo deus, só muda a questão da própria linguagem. Mas é o mesmo deus que está ligado à sensualidade e à guerra. Outros deuses aqui, os deuses de Moabe, que é o deus Quemos, que é o deus do sol, da violência, do governo autoritário e dos sacrifícios. Deus do sol, do poder estatal e de sacrifícios, incluindo humanos. Então aqui está ligado a sacrifício humano, que alguns fazem conexão até o que vai acontecer lá na frente com a filha de Jefté. Mas o deus aqui de Moabe, que é o Quemos, está relacionado a sacrifícios humanos. Outro deus aqui é o deus dos Amonitas, o deus de Amon, que é Milcom, e Moloque. Moloque nós conhecemos muito bem, que é o deus da violência, do governo autoritário e dos sacrifícios infantis, que é aquele deus com as duas mãos, que eles colocavam as crianças nas mãos de Moloque. Então está relacionado a esse deus. E o deus dos filisteus, que é o deus Dagon, que vai ter uma história também com o deus Dagon lá na frente, que é o deus da agricultura, do trigo e dos grãos, da proteção marítima e o deus relacionado ao militarismo. Então, esses são alguns deuses que você pode pausar o vídeo, dar uma voltada para parar ali e verificar, mas esses são os deuses que são mencionados no texto, que é os deuses que o povo de Israel
adorava, porque o povo de Israel queria uma garantia e proteção em todas as áreas da sua vida. Então eles acreditavam que o Deus verdadeiro não poderia trazer isso, porque na verdade não tinha algo relacionado a Deus. Deus, ele é o grande eu sou, ele é o que é, ele é aquilo que precisa ser no momento que nós necessitamos. Então ele é o que ele é. Então aqui cada Deus tem uma função, e o povo de Israel falou, não, então em vez de eu adorar um Deus só, eu vou adorar vários, porque daí todos eles vão trazer aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, e não preciso me submeter a uma santidade, a uma obediência, porque esses deuses não pedem isso. Então estava mais relacionado a essa questão. E qual que é a ironia aqui de Deus em relação a essa situação? Está no capítulo 10, versículo 7 e 8 de Juízes, que Deus coloca a sentença. Deus entregou o povo de Israel na mão dos povos que adoravam a esses deuses. Fala, vocês querem esses deuses? Então eu vou levantar estes povos que adoram esses deuses para vir contra vocês, para que vocês venham se alertar que vocês estão totalmente fora daquilo que eu solicitei a vocês. E foi uma opressão simultânea por 18 anos, os filisteus atacando pelo oeste, pela Cisjordânia, lá do litoral, e os amonitas atacando pelo leste, por Gileade, que é a Transjordânia, que é a parte mais relacionada ao lado do continente do Rio Jordão. E a lição lógica aqui para você dar ao seu aluno é o seguinte: o Deus que você cultiva para obter facilidade vai ser justamente aquele Deus que vai te aprisionar. Então, às vezes você coloca o dinheiro, outra coisa, a corrente que o inimigo vai usar para nos prender é justamente o ídolo que nós adoramos. Então, o pecado, ele promete pluralidade, ele promete liberdade, mas o que ele traz é cerco e escravidão. Então, o pecado, ele traz escravidão, mas ele promete liberdade. Então, assim, os ídolos prometem aquilo que é bom, mas vai trazer justamente a prisão, a escravidão e a tristeza para o povo. E nosso segundo subtópico fala sobre arrependimento com atitude. E aqui vamos continuar o texto relacionado a Juízes capítulo 10. Aí aqui vai tratar mais do versículo 10 até o versículo 14. E como o Senhor conhece o profundo do coração do homem, Deus vai analisar aqui essa questão de Israel se arrependendo de uma maneira diferente do que nós analisaríamos. Então o clamor de Israel chora e diz, pecamos contra ti. Israel vai e confessa ao Senhor, pecamos contra ti. Mas Deus que conhece o coração sabia que por mais que parecia perfeito esse clamor, por mais que parecia vindo ali com tristeza, com choro, Deus conhecia a expressão que o povo de Israel não queria somente Deus, o povo de Israel queria se libertar da opressão do inimigo. Então, o que o povo queria era um bombeiro espiritual para apagar aquela crise que estava ocorrendo ali da opressão que o inimigo estava trazendo. E quantas pessoas vão chorar diante de Deus, mas elas choram não para que Deus venha libertar elas realmente do pecado e elas venham viver em liberdade diante de Deus para ter um relacionamento com Deus, mas somente para serem libertas da situação, da circunstância, da opressão daquele momento. Quantos vivem assim? E assim o povo de Israel fez. Uma coisa é certa, Deus não é obrigado a responder um choro de quem só quer se livrar da dor da consequência. Deus não é obrigado a responder nada. Deus é soberano, Ele não tem obrigação nenhuma para conosco. A pessoa, às vezes, ela chora diante de Deus para ser liberta daquilo, mas ela continua amando o pecado. E é essa a questão, nós temos que dar as costas para o pecado. Deus rejeita a dramatização moral, mas que não responde com abandono à iniquidade. A pessoa, ela chora, ela se derrama, mas ela não quer se livrar do pecado, ela não quer dar as costas ao pecado, ela não quer dar as costas aos ídolos. E daí Deus traz mais uma questão aqui sobre... Deus responde aqui de uma maneira irônica aqui, justamente por isso, porque Deus, Ele queria um arrependimento genuíno, mas um arrependimento sem se livrar dos ídolos, era somente um remorso, uma manipulação religiosa. Eles pensavam que eles podiam manipular Deus chorando e clamando, mas Deus conhece o íntimo da nossa alma. E a ironia que Deus traz é justamente respondendo, vocês não adoram esses deuses? Por que vocês estão clamando a mim? Vão lá e clamam a eles, está no versículo 14. Não é eles que podem livrar vocês? Por que vocês não clamam a eles agora? Então, é essa questão que Deus faz aqui. E daí, Deus confronta a utilidade dos ídolos. Para que os ídolos servem? Se nesse momento que o povo de Israel precisava, eles não poderiam clamar esses ídolos.
Então, que utilidade tem o ídolo? Que utilidade tem nós, no nosso orgulho, nós servimos com o prazer, o orgulho, o dinheiro? Quando nós mais precisamos, nós clamamos a Deus. Então, nós precisamos dessas coisas e temos que utilizar elas, mas elas não podem ser o nosso Deus. Nós temos que servir a Deus e fazer com que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso Senhor. Então, diante disso, Deus é irônico com eles, mostrando onde é que está, então, os deuses que vocês tanto adoram. E daí, Deus pede um arrependimento legítimo. Um arrependimento legítimo, ele vai pelo menos em 3 passos. Primeiro, é abandonar o controle da vida. O povo queria barganhar com Deus. Ele não queria disciplina. Ele queria, não, Senhor, ó, nós estamos chorando aqui, nos livra. Mas eles não queriam a disciplina. Então, quando eles vão, Deus vai responder a eles, eles aceitam a disciplina de Deus e eles respondem no versículo 15: faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente rogamos que nos livre deste dia. O povo está dizendo, Senhor, faz o que tem que ser feito conosco. Nós não queremos nos livrar das consequências, que as consequências venham, mas que nós venhamos ser livres. E esse é o caminho para o verdadeiro arrependimento. Nós aceitarmos as consequências, nós aceitarmos a humilhação, nós nos humilharmos diante de Deus e aceitarmos as consequências para que daí sim nós venhamos nos arrepender de maneira genuína. O verdadeiro arrependimento, ele aceita as consequências que vêm com o pecado. É a mesma coisa que a pessoa, vou trazer algo pesado aqui, mas assassina alguém e dela se arrepende diante de Deus e fala, não, eu me arrependi aqui, mas eu não quero ser presa, eu não quero pagar pelo meu erro. Está errado, tem que aceitar o erro se o arrependimento foi, aceitar, a consequência se o arrependimento foi genuíno. E Deus também, o segundo ponto aqui de um verdadeiro arrependimento, é uma ação concreta. O que diz o versículo 16, parte A? Tiraram os deuses alheios do meio de si. Então, não houve somente um arrependimento um arrependimento de remorso. Houve algo interno realmente, uma faxina moral interna, que eles tiraram todos os deuses. A Bíblia diz em Provérbios, até o texto que a lição diz, Provérbios 28:3, que diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não basta confessar, não basta reconhecer que está errado. Você tem que reconhecer que está errado e deixar o erro para trás, dar as costas ao erro. O falso evangelho promete perdão sem exigir santificação, mas o verdadeiro evangelho, ele pede arrependimento com santidade. O arrependimento, ele requer um abandono real do pecado. E é isso que o povo estava fazendo, mostrando que estava verdadeiramente arrependido. E outra questão aqui do verdadeiro arrependimento é a exclusividade na adoração, que vai continuar dizendo, e serviram ao Senhor. Quer dizer, eles não serviram mais os ídolos, eles foram servir agora ao Senhor, exclusividade. Então é isso que o povo estava demonstrando o seu arrependimento justamente nisso. A fé bíblica, ela não admite concorrência. Deus não nos divide com ninguém. Deus quer o nosso coração completo nele. E se você vai dizer isso para o seu aluno, diga com convicção. Deus quer você por inteiro e não somente pela metade. Ok? Vamos para o nosso terceiro subtópico, a crise na liderança. Então aqui vai mostrar que diante dessa situação, né, os amonitas, eles vêm contra o povo e o povo se une, se junta, mas faltava um líder. Então nós vemos ali primeiramente do cerco, os amonitas, eles se posicionam em Gileade, na Transjordânia, que é a parte do continente do Rio Jordão. Israel se reúne em Mispa e eles estão ali para entrar em batalha. Israel tinha um exército, já estava tudo pronto para a batalha, mas Israel não tinha um líder para comandar esse exército. Então, um exército reunido sem comandante é apenas uma multidão em pânico prestes a ser massacrada. Então, eles não tinham... Quem é que vai mandar? Quem é que vai direcionar? Para onde que nós vamos? Qual que é o direcionamento? Qual que é o plano? Qual que é a ideia? Qual que é a estratégia para nós vencermos essa batalha? Não tinha, porque não tinha alguém no comando. E daí que eles vão... né, vai entrar na questão de Jefté, que nós vamos analisar no próximo tópico, mas aí que eles vão a Jefté solicitar ajuda, mas eles não tinham direcionamento, não tinham um líder. E daí que nós vemos aqui que há uma reestrutura aqui, uma mutação aqui estrutural no livro de Juízes, porque os outros juízes eram escolhas diretamente de Deus. E aqui nós vamos ver que os anciãos que foram e escolheram Jefté. Vê como muda? Então lá, ó, Gideão, Débora, Otiniel foram escolhas diretamente de Deus. Deus escolheu essas pessoas para serem pessoas cheias do Espírito Santo, para daí liderarem e livrarem o povo.
nesse episódio, nós vemos que os anciãos que escolhem vão e olham em Jefté um líder nato que pode comandar o exército, e daí vão chamar Jefté. Diante do silêncio de Deus, que Deus não levantava ninguém, que não havia nada, daí eles se levantaram e falaram, não, então vamos pegar Jefté, e olha a reputação que eles tinham em relação ao próprio Jefté, mas não se importaram com isso agora para levantar um líder. E isso é algo muito importante, para que nós venhamos analisar aqui em relação à liderança. Às vezes a igreja vive tão ocupada com as coisas que não analisa na questão da própria escolha de lideranças. E às vezes a escolha da liderança é justamente num período de crise que há, de um período que se há uma necessidade a ser colocada, e se coloca um líder, um gerente, no meio da crise somente para tapar o buraco daquela localidade, e às vezes são pessoas que podem ser usadas por Deus, como foi Jefté, mas pode não, e usar de falta de sabedoria, como vamos ver que Jefté usou de falta de sabedoria em relação à sua própria filha, na questão do próprio voto. Então nós temos que cuidar com a questão da liderança. A igreja precisa investir em líderes para que venham preparar os líderes para que no momento de crise tenham líderes preparados, mas não esperar que a crise venha para, no meio da crise, escolher de forma urgente um líder para suprir aquela crise, e às vezes fazer uma escolha baseada somente nos olhos e não uma escolha baseada na presença, na glória, no Espírito Santo que direciona a igreja. Então isso é importante para nós colocarmos aqui como a questão da liderança, da escolha da liderança. E aqui nós vemos essa questão da liderança, que foi mais ou menos um leilão, né? O versículo 18 diz, quem será o varão que começará a pelejar? Ele será por cabeça de todos os moradores. Quem será? Vamos ver lá, quem dá mais? Vamos lá, quem? Vamos ver quem que é o líder. E foi algo assim meio brusco a escolha, né? E a crise estava ligada justamente na questão ali da Transjordânia. Então, a liderança estava somente na parte, mas Israel era também a Cisjordânia, era a outra parte do rio, mas nós já vemos que o próprio povo já estava em desunião. E a desunião e a ausência, e essa desunião trouxe a ausência de líder ainda, e essa escolha de líder foi baseada somente numa escolha que eles mesmos queriam, conforme a própria, vamos dizer assim, a própria capacidade de Jefté, que Jefté tinha ali, como ele falado que ele era um guerreiro nato. Mas Deus honrou, né, Jefté, e encheu ele do Espírito Santo para que ele viesse ganhar essa batalha, como nós vamos ver nos próximos tópicos, que é o nosso segundo tópico, Jefté de rejeitado a líder. Nosso primeiro subtópico é Jefté de marginalizado a comandante. Então nós vemos aqui que Jefté tinha muitas feridas emocionais, porque ele foi rejeitado pelo seu povo. O próprio rótulo que o texto diz sobre ele, né, que Jefté, porém, filho de uma prostituta. Então já diz ali, né, então Jefté o gileadita, valente, valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Então diz ali já que era um valente, era valoroso, mas era filho de uma prostituta. Então ele possuía um rótulo ruim por causa da sua mãe. Não era nem por causa dele mesmo, não era por ele ser uma má pessoa, era pela sua mãe, né, ter escolhido viver essa vida. Seu pai teve um relacionamento com ela e acabou nascendo Jefté, e ele ficou rotulado pelo erro de sua mãe. Não há nada que desabone o próprio Jefté por ele mesmo, pelo menos o texto não traz nada disso. Então, as três feridas eram, primeiro, era filho de uma prostituta, né? O estigma moral de sua mãe foi transferido para ele. Então, aquilo que sua mãe fez foi transferido para ele. Ele não era somente o Jefté, o guerreiro, valoroso. Não, ele era o Jefté, guerreiro, valoroso, porém, filho de uma prostituta. Isso era uma estigma que ele carregava. Depois, outra ferida era a rejeição familiar. Ele foi expulso pelos seus irmãos e falou, você não vai ficar aqui porque você não vai herdar aquilo que é do nosso pai. Você não tem esse direito porque você é um filho bastardo. Mas se ele estava lá e seu pai o aceitou, quando seu pai o aceita, pela adoção daquela época, ele era tornado filho legítimo. Mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E aqui nós vamos ver lá na frente que essa rejeição foi pelos irmãos, mas quando os irmãos rejeitam Jefté, não é uma rejeição somente que vai sair daqui da nossa casa. Isso é levado aos anciãos da cidade. Os anciãos concordaram com os irmãos
de Jefté, e ele foi rejeitado pelos irmãos e pela sociedade, como nós vamos ver lá na frente, quando os anciãos vão chamar Jefté, ele fala isso, mas vocês não me rejeitaram, porque isso dá a entender que eles também concordaram com aquilo que os irmãos estavam fazendo, trazendo essa rejeição. Né? E engraçado que a Gileade, eles usavam a lei para proteger o patrimônio, mas ignorava a justiça do amor fraternal. Então, deveria ter esse acolhimento por Jefté, porque o Jefté, por ele mesmo, ele não havia feito nada de errado. Mas aí o povo foi pela lei e rejeitou Jefté. Porque às vezes o homem olha mais a origem, a questão do passado da pessoa, do que a própria pessoa. E carimbam e rotulam a pessoa por aquilo que ela fez, por aquilo que aconteceu lá no passado, mas não veem que essa pessoa foi transformada, foi restaurada, é um homem, uma mulher de Deus, mas só analisam a questão do rótulo que está lá. Então, isso é importante ser falado também. E a outra ferida aqui é a rejeição social, né? Forçado a fugir para a terra de Tom. Então ele não poderia ficar ali e ele teve que sair da questão de Gileade e ir para uma área mais nordeste de Gileade, uma região mais árida, e daí ele ficou morando lá. E Jefté tornou-se marginalizado, ficou à margem da sociedade por causa das circunstâncias que estavam envolvendo Jefté. A casa da família de Jefté fechou as portas para ele, mas Deus abriu uma porta que ninguém poderia fechar, uma porta grande para Jefté, para honrar Jefté pela sua fidelidade para com Deus. Porque, como eu falei, o texto não desabona em nenhum momento a sua vida. Outra questão aqui é como Jefté se tornou o líder nato. Ele foi para uma região árida, uma região de deserto. E lá ele se tornou líder também, mas líder de homens difíceis. O texto diz que eram homens de uma reputação que não era uma reputação boa. Eram homens de uma má reputação que existiam ali. Então, nós vemos que Jefté se juntou com, o texto aqui vai dizer, com homens levianos. Outra versão, desculpe a palavra, mas a versão diz assim, que é homens vadios, homens que não eram homens genuínos, mas eles começaram a seguir Jefté, e Jefté se tornou líder. Para ver o tamanho da força da liderança de Jefté, que ele não tratou com homens bons, mas homens ruins, difíceis de lidar, e ele se tornou líder destes homens, mostrando a força da sua liderança. Foi forjado no deserto, foi forjado pela expulsão pela rejeição da sua família, foi forjado por tudo isso. E Deus aqui não patrocina, Deus não estava alinhado com o pecado da sua mãe de viver como uma prostituta, mas Deus redireciona a rejeição que a família teve por Jefté, por ele ser um filho de uma prostituta, e transforma Jefté num grande líder da nação. Nós vamos ver que essa liderança ela foi muito maior do que inicialmente foi proposta a Jefté. E isso mostra a graça de Deus sobre a vida de Jefté. Não é teologia da prosperidade, se você se der mal, do triunfalismo, você vai se dar bem. Não é nada disso. É a graça de Deus sobre a vida dele. Que Deus não olha a questão de estigma, Deus não olha a questão do passado, Deus não olha a questão da linhagem. Deus olha o coração e Deus olha a pessoa em si e aquilo que ela vive. Então tem muitas pessoas que estão no evangelho hoje, que viveram uma vida completamente destruída, uma vida no pecado, mergulhada no pecado, uma vida regada por drogas, por roubo, por crimes, mas hoje foram transformados pela graça do Senhor e vivem o evangelho genuíno por uma vida transformada. E hoje nós não podemos olhar para elas e falar, mas você era um criminoso, você era uma pessoa drogada. Não, hoje nós não podemos olhar para rótulos, porque Deus transforma a vida de uma pessoa. E isso nós podemos falar em vários sentidos. Você pode ter um jovem aí que às vezes no momento de fraqueza caiu em pecado, e às vezes os outros jovens olham para ele, rotulam ele, mas aquele ali caiu já, nós não podemos rotular pelo pecado, mas olhar com os olhos de Cristo pela restauração dessa pessoa e saber que Deus é poderoso para, em meio a esta queda, transformar essa pessoa num grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e reverter a situação como fez na vida de Jefté, porque nós não podemos viver somente de rótulos. Nosso segundo subtópico diz o pedido aceito. E daí a nossa lição vai trazer, enquanto a batalha entre amonitas e israelitas se desenrolava, os anciãos foram à busca de Jefté para convidá-lo a assumir o comando do exército. Aquele que fora rejeitado agora é chamado para ocupar o posto mais importante da nação.
E aqui é a ironia da humilhação dos anciãos e a própria aceitação do próprio Jefté dessa proposta que eles foram confrontar agora. Quando Jefté é confrontado pelos anciãos e eles vão chamar Jefté, Jefté confronta eles, fala, porventura, não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Não foram vocês que me mandaram embora? Como é que vocês estão aqui agora pedindo ajuda? Vocês me rejeitaram, vocês me mandaram embora. Que história é essa agora? Agora que vocês estão no aperto, vocês precisam de mim? Agora que no momento de crise, vocês vêm chamar minha ajuda? É isso que está acontecendo? E aí dá a entender que os anciãos mesmo consentiram com a injustiça que os irmãos de Jefté fizeram com ele, expulsando ele da casa do pai. E a vida dá voltas, né? O mundo gira, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Às vezes a pessoa que despreza, às vezes a pessoa que não leva a sério, é justamente aquela pessoa que vai ter que depois vir e solicitar ajuda. Por isso nós temos que ficar tranquilos, sabendo que Deus faz aquilo que é melhor para nós. Ficarmos em humildade, confiando em Deus em todas as circunstâncias. E a questão aqui de Jefté é muito interessante, porque no versículo 6, se utiliza duas palavras hebraicas para falar sobre a questão de Jefté ser chefe. E a primeira palavra é o Cassim, e depois é o Roche. Versículo 6, os anciãos falam assim, ó, disseram, pois, vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Esse termo Cassim era mais utilizado para ser o comandante do exército. Então, vem e seja o comandante do nosso exército, quer dizer, lidere o exército para vencer. E daí parece, dá a entender que Jefté fica indignado. Não, vocês querem que eu vá lá somente para ser um chefe do exército de vocês? Quer dizer, o Jefté poderia pensar, não, eu vou lá ser chefe do exército, vocês vão, acabou a batalha, não tem mais exército, não tem mais comandante, vocês me mandam embora de novo. Então, que história é essa? É para isso que vocês querem? E daí parece que os próprios anciãos mudam a palavra de Cassim para Roche. E a palavra Roche é um governante. E daí, quando eles vão usar, ele fala cabeça por todo o povo de Gileade. Quer dizer, agora você não vai ser mais comandante do exército, você vai ser o governante de todo Gileade. Aí Jefté parece que fala de melhor, vocês vão me colocar como cabeça de todo o povo? E daí eles falam, sim, faremos isso diante do Senhor. E daí se faz um pacto sagrado em Mispa, que Jefté seria colocado como aquele que seria o governante, o cabeça diante de todo o povo. Vê que situação, daquele que foi rejeitado, daquele que era filho de uma prostituta, daquele que não valia nada, agora é colocado como comandante, não somente do exército, mas de toda a Gileade, de todo o povo, ele seria o cabeça, ele seria aquele que estava por cima. Ou seja, aqueles irmãos que rejeitaram ele seria o líder dos seus irmãos, ele seria o rei dos seus irmãos, entre aspas, ele seria aquele que comandaria os seus próprios irmãos, e às vezes Deus faz isso de uma maneira extraordinária, não que seja a regra, e que Deus sempre fará isso, mas Deus faz isso, porque a motivação de Jefté não era ser para mostrar que ele era superior, mas era ser para comandar e trazer a vitória para o povo de Israel. Então eles fazem uma aliança ali perante o Senhor e é quebrado o orgulho tanto de um contra o outro, o orgulho dos anciãos para irem lá e se humilhar diante de Jefté solicitando ajuda, e do próprio Jefté, das mágoas que ele tinha, da rejeição que ele tinha para servir a nação e trazer liberdade para a nação. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Quando o nosso orgulho ele impera e impede que o Senhor venha nos usar naquilo que o Senhor quer nos usar. Às vezes, um momento de orgulho de alguém que fez algo contra você, e você coloca aquilo, assenta no coração o orgulho, assenta no coração a mágoa, a raiz de amargura, e você vai ser usado por Deus naquela situação, e você deixa de ser usado, porque você deixa o orgulho imperar no seu coração, impedindo o agir do Senhor na sua vida, e impedindo que o nome do Senhor seja glorificado nessa situação. Por isso, você diga ao seu aluno, não deixe que o orgulho vença. Quebre o orgulho, cante aquela música, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e desça, para que neste momento Deus abençoe, Deus restaure, Deus renove, e Deus se utilize da situação, da circunstância, para que o nome dele seja glorificado. Vamos para o nosso terceiro subtópico, em busca de paz. Antes da batalha, Jefté procurou resolver o conflito de maneira pacífica ali com
o rei amonita, porém ele se recusou. Então nós vamos ver que primeiramente Jefté usou de uma inteligência. Aí nós vamos ver o perfil intelectual aqui de Jefté, que é algo muito tremendo. O cenário primeiro é que Jefté envia mensageiros ao rei de Amon, perguntando: que tens comigo? Que viestes a mim pelejar contra a minha terra? O que está acontecendo, rei? Ele manda para o rei amonita: o que está acontecendo? Por que você está vindo contra nós? O que você está pensando? Qual que é a situação, qual que é a circunstância? Para resolver de uma maneira mais diplomática, né? Para resolver de uma maneira mais pacífica. Isso aqui é importante, que o deserto onde Jefté estava e reinando sobre pessoas que eram pessoas, como foi falado ali, de homens levianos, homens que não tinham vamos dizer assim, um caráter ilibado, eram homens de um caráter dúbio. Isso não impediu a mentalidade e a intelectualidade de Jefté. Ele é uma pessoa inteligente, então ele procurou resolver a situação, primeiramente usando a mente, com inteligência, enviou mensageiros para perguntar o que está acontecendo. E depois o rei traz uma resposta, né, falando que aquela terra era dele, tudo mais, e Jefté responde de uma maneira muito inteligente, com 4 argumentos que ele traz irrefutáveis. E o primeiro argumento aqui é o argumento histórico-geográfico, vai do versículo 15 ao 22. Que Jefté responde: Israel não roubou as terras de Amon. A terra conquistada pertencia a Seom, rei dos amorreus, que atacou Israel gratuitamente, quando esse apenas pedia passagem. Então, Israel pedia passagem, o rei amorreu entrou com guerra e Israel conquistou e entrou contra a guerra contra este rei. Outro argumento aqui é o argumento teológico de conquista, que foi Deus que entregou os amorreus nas mãos de Israel. Jefté confronta a lógica do próprio rei de Amon. Fala assim: vocês não acreditam que as terras que vocês conquistaram foi porque o Deus de vocês deu a vocês? Então, estas terras aqui foi o Deus, o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, que nos deu. Então não há lógica vocês dizer que a terra é de vocês, se nós a conquistamos, se nós conquistamos elas aqui, em meio à guerra. E o outro argumento é o argumento da prescrição temporária. O que ele vai dizer? Falou assim: Israel já está 300 anos nessa terra. Por que nesses 300 anos ninguém pediu a terra de volta? Por que ninguém veio e falou: essa terra não é de vocês? Por que o rei de Amon e de Moabe não contestou durante 3 séculos a terra que eles estavam vivendo? Outra questão aqui é o apelo jurisdicional. Ele fala: o Senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ele fala assim: vamos trazer um termo jurídico aqui. Deus vai ser o nosso juiz. Vamos ver quem vence a batalha então, e vamos ver para quem que Deus dá a terra ou a terra permanece, porque Deus vai ser aquele que julga todas as coisas. Então, esses argumentos são colocados para o rei de Amon, e ele não quer ouvir e continua indo contra Israel. E ele continua oprimindo Israel, e ele rejeita a resposta e não dá ouvidos à diplomacia de Jefté. Então, às vezes, muitas vezes, né, eu quero dizer que às vezes a gente entra com questões lógicas, entra com argumentos lógicos, mas as pessoas não aceitam. Então, você traga isso para o seu aluno. Às vezes você trata ali, mostra todos os fatos, mostra tudo aquilo que ocorreu, fala do perdão, fala das questões bíblicas, fala da questão, como as escrituras ensinam, e as pessoas não aceitam, porque estão obstinadas, estão com o coração endurecido. Então, foi isso que Jefté fez. Ele trouxe o argumento lógico e o rei não aceitou. Assim como muitas pessoas é levado o argumento lógico para elas e elas também não aceitam. Nosso terceiro tópico diz: um voto imprudente e uma grande vitória. Nosso primeiro subtópico é o voto imprudente, que nós vamos ver agora, o voto imprudente que Jefté fez. Primeira coisa aqui é que Jefté, ele foi cheio do Espírito Santo. O versículo 29 vai dizer que Jefté foi cheio do Espírito Santo. Isso já mostra que Deus já havia dado a vitória já era certa, porque Deus estava com Jefté, Deus estava direcionando Jefté. Embora aqui seja um pouco diferente de outros episódios que ocorrem a questão das próprias guerras, o texto diz que Jefté era cheio do Espírito Santo. Então aqui é um termo que diz que ele foi capacitado para vencer essa guerra e não havia necessidade de voto, porque Deus já havia dado a eles mediante o próprio Espírito que estava sobre a vida de Jefté.
Mas mesmo assim, Jefté depois faz o voto a Deus. E nos parece um pouco de insegurança. Não, eu vou fazer o voto aqui, porque fazendo o voto, Deus vai cumprir o que ele precisa. Parece meio uma insegurança de Jefté diante daquilo que estava ocorrendo. E uma coisa que é importante, que a capacitação espiritual, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, capacitada nos dons, não anula a questão dela usar da inteligência e ser uma pessoa que usa de bom senso, usa de questões que ela tem que analisar as circunstâncias, não fazer as coisas com a cabeça quente. Aqui não anula a necessidade de sabedoria. Então, Jefté era cheio do Espírito Santo, mas precisava ser sábio em todos os momentos. Então, precisa do domínio próprio, precisa do fruto espiritual e não fazer as questões mediante o próprio pensamento no momento de situações, no calor, ali a flor da pele. Então, tem que se analisar cada situação. Você pode ter poder para realizar a obra, mas ser imaturo e falar aquilo que não deve. Isso nós vemos constantemente. Então a pessoa ela pode ser cheia, pode ser usada, pode ter os dons espirituais, mas mesmo assim ser uma pessoa imatura, pessoa que fala bobagem, pessoa que toma decisão errada. Então tudo isso é possível. O que nós temos que buscar é buscar os dons espirituais, buscar ser usado com poder, mas buscar também a maturidade espiritual e estudar as escrituras para que não venhamos agir de maneira errada. Isso é mais ou menos o que a teologia pagã falava naquela época, que é a questão da barganha. E naquela época os deuses já pediam isso, não. Como ele vivia uma cultura sincrética e provavelmente também era influenciado por ela, ele está falando justamente o que os outros deuses falam. Não, se você me faz isso, eu vou te dar um grande sacrifício. Deus, você faz a terra produzir fruto e eu vou oferecer um sacrifício a ti. Então Deus não precisa disso, embora os votos são válidos, né, diante da questão, mas os votos são justamente de um coração sincero que quer agradecer a Deus por aquilo que foi dado a Deus, mas não um voto para que aquilo seja feito conforme eu quero, e daí eu vou fazer como se fosse um sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício se tu fazer como eu quero. Então, o voto não tem esse sentido de barganha. O voto é um ato de reconhecimento pela soberania, pela infinita graça de Deus, diante daquilo que eu solicito a Deus conforme a vontade de Deus, e quando ocorre, eu em gratidão, eu cumpro o voto que eu fiz para com o Senhor, e eu não posso usar de voto de tolo. Então eu tenho que tomar cuidado quando no calor da emoção eu vou lá e faço um voto com o Senhor, prometo com o Senhor que eu não posso cumprir. Eclesiastes 5,4 diz, quando você for fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Deuteronômio 23:21 diz, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Então isso aqui, claro, está relacionado à lei de Israel, mas naquela época era assim, fez um voto, tem que cumprir. Mas não pode ser feito um voto de tolo, porque o voto de tolo é justamente um voto no calor do momento, sem pensar, sem analisar as consequências que o voto tem. Então foi isso que Jefté fez. Ele não pensou no voto, ele não pensou na decisão. E é aqui que nós temos que analisar. Quando nós formos tratar de alguma coisa, nós temos que fazer de maneira pensada, de maneira lógica, de maneira analisada. Você não pode falar algo no calor do momento. Dentro de uma situação, você não pode prometer algo que você talvez não possa cumprir. Nós temos que ser homens de Deus e mulheres de Deus, e tudo aquilo que nós falarmos, nós cumprimos conforme falarmos. Se falou que vai chegar às 7 horas, você chega às 7 horas. Se falou que vai chegar às 6, você chega às 6. Cumpra aquilo que você fala, porque isso está relacionado ao nosso caráter. O nosso caráter tem que ser transformado ao caráter de Cristo. Então Cristo falou que ele ia morrer em nosso lugar, morreu, disse que ele vai voltar porque ele cumpre aquilo que ele fala, e nós temos que seguir o mesmo propósito. Então aqui não podemos falar de maneira tola, de maneira impensada, mas pensar naquilo que falamos. Vamos para o nosso segundo subtópico, consequência do voto. E aqui nós vamos ver aqui o encontro dramático de Jefté com sua filha, né? Nós sabemos que Jefté faz esse voto e a sua única filha sai da sua casa. O voto era aquilo que sair da minha casa, eu entregarei ao Senhor como sacrifício. E quando ele volta, sua filha sai comemorando com tamborins, comemorando a vitória, que era uma grande vitória que ele tinha conquistado. E ele olha para a filha e agora tem que cumprir o voto que fez, que era entregar aquilo que saísse da sua casa, que é o voto de tolo. E ele rasga as vestes e a reação dele não é reconhecer, ele transfere a culpa para ela. Ele fala, tu me abateste, por que tu saiu? Ela não sabia de nada, ela era inocente diante do voto de tolo que ele fez.
mas ele transfere a culpa semelhante a Adão e Eva, transferindo a culpa a outro, e não reconhece que foi a imprudência dele que trouxe a consequência deste ato. E o que acontece aqui? Ela foi sacrificada ou não? Aqui tem os dois pontos principais, que é o sacrifício literal. Alguns creem realmente que ele teve que sacrificar, porque provavelmente era um daqueles deuses que ele estava acostumado, que era com sacrifício humano, e daí ele vai sacrificar ela, talvez não tendo um conhecimento profundo em relação ao que Deus pensava a respeito disso em relação aos sacrifícios humanos. Poderia ser dessa forma, porém, o que o texto dá a entender dentro do contexto é que aquela moça, ela seria consagrada ao Senhor e não poderia ter mais relacionamento com ninguém. Então, ela serviria somente ao serviço à obra de Deus, ficaria somente para servir a obra e não poderia se casar. Por isso que o texto vai dizer que ela ficou virgem para o resto da sua vida, dá a entender que ela continuou vivendo e permaneceu virgem, porque não poderia casar, passou 2 meses lamentando isso e não poderia casar, rompendo ali, finalizando, que era sua única filha, a descendência de Jefté, justamente por causa de uma imprudência, de algo de impensado que Jefté fez. Então, o que nós falamos? Ser capacitado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. O verdadeiro líder não é aquele que faz coisas grandiosas, mas aquele que com maturidade analisa e toma a decisão de maneira correta. Às vezes a pessoa quer fazer coisas grandiosas e toma decisões erradas no meio do caminho, e isso vai macular o caráter de um verdadeiro líder. Às vezes o líder, ele é um líder que não trata de coisas tão grandiosas, mas trata de coisas básicas, mas é um líder fiel a Deus. O verdadeiro sucesso no ministério não é nós fazermos coisas grandiosas, é nós sermos fiéis à palavra e a Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Você pode ter até um fracasso na visão secular, em que você não é visto por ninguém, você às vezes dirige uma pequena congregação, você dirige um pequeno grupo, ou você é liderado de uma pequena função, mas isso é um fracasso que os homens olham como fracasso, às vezes, entre aspas, né? Porque nenhuma obra é fracasso, como eu vou dizer agora. Mas o verdadeiro sucesso é, embora independente da função que nós exercemos na igreja, nós somos fiéis naquilo que nós fazemos. Nós podemos até diante de homens carnais verem que nós temos fracasso diante das circunstâncias, mas no céu nós temos sucesso, porque Deus vê a nossa fidelidade e vê que nós somos verdadeiros servos do Senhor, que fazem da melhor forma para a glória do nome do Senhor. Então, você pode até, no olhar carnal, ter fracasso aqui, mas tenha sucesso no céu, para que Deus olhe para nós e veja a verdadeira fidelidade para com Ele. Nosso terceiro subtópico diz, conflito interno. Diante disso, Jefté vence a batalha, sua filha sai, ele oferece sua filha ao Senhor, que nós vemos que seria mais provável ela servir ao Senhor, e daí acontece algo com a tribo de Efraim, que é a arrogância de Efraim com o espírito de ciúme, que está no Juízes capítulo 12. Efraim vem após a guerra, após vencer a batalha, e Efraim vem e fala, nós vamos queimar Jefté, ele não nos chamou para a batalha, mas Jefté pega e responde eles, não, eu chamei vocês para a batalha. Eu chamei vocês não vieram no momento certo, vocês querem vir agora. Então, muitas vezes, as pessoas elas não querem lidar com o momento de dificuldade, mas querem usufruir do momento da parte gloriosa. Então, tem pessoas que elas não querem, aquela questão aqui, eu vou trazer de uma maneira bem básica, as pessoas querem ser pastor, eu quero ser pastor, um jovem às vezes, porque às vezes olha o pastor está lá na frente, o pastor dirige o culto, o pastor prega a palavra, é chamado de pastor, as pessoas vão falar com o pastor, olha que as pessoas olham isso como um status, olha, eu quero ser pastor, mas não analisam o lado que é o caminho que a pessoa faz para chegar até pastor, o sofrimento que ela passa, as angústias que ela passa, a perseguição que ela passa, muitas vezes sofre, muitas vezes é perseguido, muitas vezes ajuda as pessoas, aquela que ela ajudou, vira as costas para ela, começa a falar mal dela, entende? Então, há várias situações que entristecem o coração do pastor, mas as pessoas não querem passar pelo momento de luta, elas querem passar somente com a parte que, entre aspas, gloriosa do ministério. Então, às vezes a pessoa quer só a glória, como isso aí passou aqui, já tinham vencido a batalha agora, e Efraim vem, não, você não me chamou, eu quero agora participar, eu quero comemorar junto com vocês, eu quero fazer parte dessa festa aí gloriosa, que nós vencemos, mas não fez nada, não estava no meio da batalha. E como Jefté não tratou de uma maneira diferente, porque aqui, Efraim já havia feito isso outra vez. Efraim já havia feito isso com
na época de Gideão. Gideão, também acontece isso com Gideão, mas Gideão trata de um jeito um pouco mais, uma questão um pouco mais diplomática. Gideão vai lá e massageia o ego, lá em Juízes capítulo 8. Né? Efraim vem, você não me chama para batalha. E Gideão vai lá e massageia. Mas Jefté não era muito diplomático. Né? Jefté venceu os amonitas, ele foi forjado no deserto, ele foi forjado por homens, como foi falado ali, homens levianos, foi forjado com isso, era um homem um pouco mais forte. Gideão foi aquela visão toda, fez aquelas provas com Deus, massageou Efraim, mas Jefté não queria saber de massagem, não foi diplomata como Gideão, foi forjado pela rejeição. E vocês recusaram se ajudar e acabou. Então, o que Jefté fez? Vocês querem isso? Vocês vão me queimar? Então vamos fazer o seguinte. Jefté reuniu homens e foi contra os efraimitas que estavam ali e venceu os efraimitas no campo aberto. Após isso, nós vamos ver a questão do termo, né? Shibolete. Shibolete ou Cibolete? Depois de vencer isso, os efraimitas fugiram e correram. Aí o que Gideão fez? Não, vão todos nos vales do Jordão, que vales são a parte mais baixa do Rio Jordão. Então vocês vão nos vales, porque é ali que eles passavam, né, no Rio Jordão. Fechem todos. E quando alguém passar, pergunte. Você é efraimita? A maioria vai falar que não, porque com medo de morrer. Então fala a palavra Shibolete. Shibolete tinha alguns significados, né, mas o mais provável era correnteza do rio. Como estava no rio, né, alguns falam que é questão de grão de trigo, mas ali estava ligado mais à questão do rio, espiga de trigo, mas estava ligado mais à corrente do rio. Então, fala corrente do rio aqui, fala corrente do rio. Se eles falavam Cibolete, porque lá na parte da Cisjordânia, eles não mencionavam o SH, o Shibolete, eles falavam Cibolete. Se eles falassem Cibolete, a própria linguajar, né, deles ia denunciar e eles eram mortos. Então ali foi mortos 42 mil efraimitas justamente por causa do seu linguajar e por causa dessa divisão. Então o perigo da divisão do corpo aqui, eles eram da mesma família, houve essa guerra civil entre eles, mas eles eram da mesma tribo, eles eram do povo de Israel. Mas mediante esse desentendimento, houve uma guerra que vários morreram por causa dessa guerra. E nós temos que tomar cuidado com essa questão da divisão. Você pode falar sobre essa questão. Nós não podemos nos dividir. Às vezes, um fala cibolete, outro fala chibolete, no sentido de que um quer uma coisa, outro quer outra, um quer levar para um lado, outro, mas nós temos que permanecer unidos, porque é isso que o mundo crê que Cristo veio e está em nós. A nossa unidade tem que manifestar isso. Embora diferenças podem haver, e você pode falar para os jovens, um torce para um time, outro para outro, um gosta de comer pizza, outro gosta de comer sushi. Então, cada um tem o gosto, mas essas diferenças não podem trazer divisão no corpo de Cristo. Então, essas diferenças que houve entre eles por causa dessa briga e por causa do orgulho, trouxe essa guerra civil e por causa do modo de falar, que você pode ver, trazer também essa questão do modo de falar, que o modo de falar nos denuncia, como foi para Pedro, né? A maneira que nós falarmos vai nos denunciar. Então, o modo de falar denunciou ali os efraimitas e eles morreram por causa dessa guerra civil que houve entre eles. Nossa conclusão: a história de Jefté é marcada pela transformação de um homem rejeitado em um comandante valoroso, capaz de conduzir Israel à vitória. Contudo, também carrega a mancha de um voto imprudente que expõe sua fraqueza e precipitação. Jefté julgou Israel por 6 anos e sua vida revela as aflições de que Deus pode usar até mesmo os rejeitados para cumprir os seus propósitos, mas também a sua imperfeição. Então nós vemos aqui essa lição linda de Jefté, que você tenha uma excelente aula neste domingo e Deus abençoe em nome de Jesus.